Bom dia, paz do Senhor. Espero que todos estejam bem, né? Eu venho da parte de Deus trazer algo para a igreja. A igreja quem é? Somos nós. Eu venho falar de um acontecimento que está acontecendo agora, nesse exato momento, e algo que aconteceu no Velho Testamento, lá em Gênesis. Por que eu resolvi trazer uma passagem de Gênesis? É para nós ver que o mesmo Deus que agiu lá atrás, há anos atrás, é o mesmo Deus que age hoje. É uma passagem que está em Gênesis 19, quando Deus envia anjos até Abraão. E eles estavam com Abraão, conversaram com Abraão, se alimentaram com Abraão. Olha que bacana, né? E de repente eles falam que vão lá destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. A palavra do Senhor fala que o pecado daquela cidade chegou até Deus, subiu. O mau cheiro do pecado subiu às narinas de Deus e Deus iria lá destruir aquela cidade. Abraão tinha um parente lá que se chamava Ló. Ló, quando Abraão saiu do país dele, da terra dele, Ló saiu junto. Mas chegou um tempo onde havia muito gado, então eles dividiram e um foi para um canto, outro foi para o outro. E Ló foi para aquela cidade. E Abraão, mais que depressa, começou a interceder quando os anjos falavam que era o próprio Deus que iria lá destruir aquela cidade. E Deus conversava com Abraão. E Abraão falava assim, mas se tiver 50 justo? Não, se tiver 40 eu não vou destruir. E se tiver 30? Não, se tiver 20 eu não vou. Abraão fala, e se tiver 20? Não, se tiver 10 eu não vou destruir a cidade. Quer dizer, era uma cidade populosa, mas que não tinha ninguém de justo. Ninguém de justo. E a Bíblia continua falando que o Senhor deixou Abraão e foi lá para aquela cidade. Chegando lá naquela cidade, mais que depressa, o Senhor pede para Ló, né? Ló sair daquela cidade e juntamente com Ló, a sua esposa e suas filhas. E eles saíram. Se você continuar lendo, você vai ver que a mulher de Ló, porque Deus falou, vocês saem e não olhe para trás. Porém, ela olhou novamente em desobediência, olhou para trás e ela se transformou numa estátua de sal. E Deus mandou fogo do céu e exterminou aquela cidade, Sodoma e Gomorra. Aquela cidade não, né? Aquelas duas cidades, Sodoma e Gomorra. Ali morreu animais, crianças que estavam sendo amamentadas, morreu jovens, morreu idosos, morreu tudo que tinha. A única coisa, quem saiu dali foi somente Ló, a mulher de Ló e as duas filhas de Ló, sendo que a mulher de Ló, no meio do caminho, ainda acabou que virou uma estátua de sal pelo fato de ter desobedecido ao Senhor. Então, assim, por que eu estou comentando isso? Devido ao caso que está acontecendo na Venezuela. É para nós ver que o mesmo Deus que lá agia é o mesmo Deus que hoje age. Na época de Abraão, não existia a Bíblia. E olha que maravilhoso, existe a Bíblia para mim e você lê. O que é a Bíblia? A Bíblia fechada é um livro normal. A Bíblia aberta, ela é a boca de Deus falando em alguns pedaços, ordenando o que eu e você devemos fazer. Para quê? Para que Deus venha habitar dentro de nós e nós venha ter uma vida boa aqui em cima dessa terra. Então, o que aconteceu? Eu procurei saber qual era a prática do povo da Venezuela. A Bíblia não só relata essa destruição de Sodoma e Gomorra, como ela relata várias e várias situações difíceis que Deus envia em cima daquela população, daquela cidade, daquele país. Pessoas que passam a fazer coisas que Deus não se agrada.
E toda bênção vem da parte do Senhor, mas toda maldição vem da parte do Senhor. Mas, irmã, e o diabo? O diabo, ele só executa aquilo que Deus permite. Então, qual era a prática de Sodoma e Gomorra? Qual era a prática? A prática era a adoração de ídolos, a homossexualidade e várias práticas que desagradavam a Deus. Aí eu fui procurar saber qual é a prática do povo da Venezuela. E me espantou muito quando eu peguei os índices no Google. Dá um Google. O ChatGPT vai te mostrar. 70% da população da Venezuela, eles são um povo idólatras. Junto com a adoração de ídolos, vem o homossexualismo, vem um endurecimento para não entender as coisas do Senhor, vem as dificuldades. Você veja bem que é um país tão rico e ao mesmo tempo vive na miséria, a fome. Agora mesmo retiraram um governo de lá, um governo autoritário. A Bíblia relata que toda vez que o povo está de bem com ele, fazendo o que está na Bíblia, Deus coloca governantes bons. Toda vez que o povo está em rebeldia, Deus permite governos ruins. Para quê? Apertar o povo, para o povo se voltar para Deus, porque o que Deus quer é salvação. Ele tem uma morada lá no céu para mim e para você. Ele não quer que ninguém de nós vá morar no inferno, porque o inferno ele fez para Satanás. E o que Satanás fez? Desobedeceu. Então, assim, a última informação que eu tive passa de 2.000 pessoas que já foram tiradas de escombros e estão mortos. Há lugares que já está tendo mau cheiro. Nem sei quantos mil pessoas estão doente, precisando de médico, cirurgia. E há mais de 50.000 desaparecidos. E aquilo ali foi a mão de Deus. É a mão de Deus sobre uma nação que está em desobediência com Deus. Agora, existe uma coisa. Se ele não destruiu totalmente a Venezuela, porque aquele tremor de terra, ele poderia ter aberto e afundado a Venezuela. Acabou a Venezuela. Ou mandado fogo, igual ele mandou em Sodoma e Gomorra. Mas existe uma parte de pessoas que servem o Deus vivo. E eu tenho certeza que está guardado. Ah, irmã, mas aquele lá morreu e ele estava dentro da igreja. O diabo também entra dentro da igreja. Nós temos que ser realistas. Então eu procurei trazer essa passagem hoje, irmãos. Por quê? Eu não estou falando para você ir numa igreja. Eu digo para você ler a Bíblia e obedecer o que está na Bíblia. Eu não falo para você ir numa igreja mais próxima da sua casa. Eu falo para você ir numa igreja que esteja mais próxima da palavra de Deus. A Bíblia, ó. A Bíblia, olha lá, ó. Êxodo. Eu vendo a passagem, Êxodo 19. Leia lá, tenha curiosidade. Leia desde o momento que os anjos vêm visitar Abraão lá nas tendas dele. Então, irmãos, que eu e você venhamos hoje parar e refletir. Agora, como é orar por um povo desobediente? Deus não vai ouvir, irmãos. Deus não vai ouvir, né? Deus não vai ouvir. Agora, nós temos que pedir como para Deus? Como que nós vamos pedir para Deus? Senhor, que a tua misericórdia seja sobre eles. Que a tua misericórdia permita que eles venham, que as escamas dos olhos deles venham cair por terra e eles venham entender a tua palavra. Venham ter vontade de ouvir, ler a tua palavra e obedecer. Irmãos, é muito sério. É muito sério. A mesma destruição que existiu lá em Sodoma e Gomorra não existiu agora, porque existem algumas pessoas dentro do país da Venezuela que está obediente conforme é a Bíblia. Por isso que Deus não exterminou aquela cidade. Então, assim, que eu e você viemos meditar nessa passagem, tá?
Venhamos meditar nessa passagem. E se você for orar para aquele povo, peça para que a misericórdia de Deus venha sobre eles, tirando as escamas dos olhos, porque daí eles vão parar, irmãos, de ver e praticar coisas que Deus abomina e começar a praticar o que está na Bíblia. Não é o que o homem fala. Muitas vezes o homem fala e fala errado. Então, observe as escrituras. Amém? Que fique essa meditação para mim e para você, tá? E vou fazer um próximo vídeo fazendo uma oração para mim e para você.